E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai ver como comprar memória RAM, tanto para o seu computador de mesa quanto notebook. Apesar de que no curso aqui a gente está mais focado no desktop, o computador de mesa, esse vídeo vai valer para os dois. Isso porque as diferenças da RAM de um para o outro são muito pequenas. Bom, a gente vai cobrir todas as especificações importantes nesse vídeo aqui. E olha pessoal, é uma coisa que você deve prestar muita atenção, porque se você fizer uma escolha ruim de memória RAM para o seu computador, ele pode não funcionar, ou pior ainda, ele pode funcionar, mas apresentar problemas periódicos, aquele tipo de coisa que vai te dar dor de cabeça depois. Se você fizer uma escolha boa de memória RAM, você ainda pode economizar um dinheiro e fazer aí o ótimo para o seu sistema. Então, como objetivo desse curso é te ensinar a montar aí o melhor computador para você ou para alguém que você esteja montando o computador, a gente vai fundo nas especificações e no final eu ainda vou focar aí nos pontos mais importantes na hora de comprar uma memória RAM. Então, bora aqui pro vídeo. Vamos então para as definições mais gerais. RAM vem do inglês aí que é Random Access Memory. Ela é um tipo de memória que ela é volátil, ou seja, você está com as informações armazenadas nelas e quando o computador desliga, ele não está mais energizado, todas essas informações são apagadas. Então, é utilizado como uma forma de armazenamento muito rápida que vai comunicar entre o armazenamento real do seu computador, o HD ou SSD, e o processador, sendo que o processador, e até em alguns casos a placa de vídeo, vai jogar informações constantemente para os módulos aqui de memória RAM e vai fazer essa comunicação enviando e recuperando informações muito rápido. A RAM, ela é ordens de grandeza mais rápido do que até mesmo um SSD muito rápido. Então a memória RAM, ela tem essa função de disponibilizar as informações para o processador de forma muito rápida. A memória RAM, o papel dela em jogos é grande. Ele não é um papel tão importante quanto o processador e a placa de vídeo, que isso sim vai determinar muito os seus FPS, mas ele vai ser aquele que vai determinar se o seu FPS vai ficar em 95, 100 ou 105 num jogo. Ou seja, ele dá aquela diferencinha final. Se você já tiver escolhido um processador e uma placa de vídeo, a memória RAM vai alterar um pouquinho. Isso porque uma memória RAM mais rápida, ela vai permitir essa comunicação em menos tempo, e uma memória RAM lenta, ou a falta de memória RAM, vai trazer consequências ruins para os jogos. Mesma coisa para outras tarefas aí de computação geral. Tem muitas tarefas que só ter a quantidade de memória RAM suficiente já está ótimo, e algumas tarefas vão se beneficiar também de uma RAM um pouco mais rápida. Mas calma lá que eu ainda vou falar as especificações e o que é uma RAM mais rápida, o que é quantidade e tudo nesse vídeo. Desde o início do vídeo eu tô sacudindo esses dois pentes aqui de memória RAM, e é só para dizer que este daqui é um pente de memória RAM de computador de mesa, né, desktop, e esse daqui de notebook. E a diferença deles, como vocês podem ver, é o tamanho aí, né, as conexões. Ou seja, esse daqui não conecta, não encaixa em um notebook e vice-versa. Esse daqui também não vai num desktop. Dito isso, você pode também usar um adaptador desses daqui gambiarrado, que permite você usar uma memória RAM de notebook em computador de mesa. Porém, apesar de que isso funciona em alguns casos, não funciona em todos. Para os processadores Ryzen mesmo, eu já testei, não funcionou. Acho que alguns Xeon também não funcionam. Ou seja, compatibilidade não é muito boa. Alguns Intel ali, alguns da AMD vão funcionar isso daqui, mas para a maioria dos computadores, maioria eu não sei, mas para muitos não vai funcionar. Então é uma coisa muito arriscada de se fazer. Pesquise bem se você quiser usar uma gambiarrinha como essa daqui. Vamos então agora para a tela aqui do computador. Existem basicamente dois tipos, na verdade até mais, mas os principais aí são a memória RAM, que ela é unbuffered, e a memória RAM buffered. O termo em inglês eu vou deixar aqui, mas a questão dessas memórias RAMs buffered e unbuffered é se ela tem ali meio que um módulo a mais que vai guardar umas informações ali. Basicamente fica uma memória RAM mais cara com umas funções adicionais, que é o caso da RDIMM. Mas a mais comum e a que todo mundo tem nos computadores de mesa em casa são as UDIMM. Essas memórias unbuffered, elas não têm um registro que vai ajudar a aumentar a confiabilidade, conferindo ali a questão dos bits, se é 0 ou 1. Então acaba que por não ter esse registro ali na memória RAM, ela acaba sendo menos confiável, pode dar mais problema durante o uso, mas é a que todo mundo usa. Então nisso você nem precisa preocupar, quando estiver comprando uma memória RAM comercial, já vai achar do tipo UDIMM. O próximo ponto é se ela vai ser uma memória RAM do tipo ECC. ECC é a memória RAM que vai ter o Error Correcting Code, que é basicamente um sistema que vai prevenir que ela apresente falhas de bits também no inverso. Por exemplo, era para ser 0, aparece 1 e aí o computador desliga do nada. Que, na verdade, isso pode acontecer no seu computador até hoje por vários motivos. E às vezes a gente tem aquelas telas azuis do nada, que é porque às vezes a memória RAM simplesmente deu um bit, né, flipado, que eles falam. Era um 0, virou 1 ali do nada. Basicamente,
memórias RAMs que a gente compra aí para os computadores, no geral, são do tipo non-SSC, que não tem isso. Mas algumas memórias RAMs de servidor, inclusive muitos usados naqueles processadores do Xeon, vão ter esse SSC, que é o Error Correcting Code. É importante você olhar porque tem alguns processadores que não podem usar a memória RAM do tipo SSC. A maioria aí do Intel sem seus Xeons não podem usar. Então vai dar problema de compatibilidade. Mas a maioria dos casos aceita aí a da non-SSC. O pente maior é o DIMM, que é o Dual Inline Memory Module. E esse outro tem o SO antes. O SO significa Small Outline, né? Que é uma memória RAM pequena, menor. Dá até para comparar aqui. E eu deixei uma fotinha aqui depois. E eu vou deixar essa planilha de alguma forma para vocês baixarem na descrição desse vídeo também. Então vamos lá. A maioria também vai ser DIMM se for para computador de mesa. Se for para notebook vai ser só DIMM. Isso aí não pode errar. É o básico, o conhecimento zero que você precisa ter de memória RAM é que tem uma para notebook e uma para computador de mesa. E aí, o próximo ponto que é muito importante é qual é a geração da memória RAM. Isso porque existem as gerações de DDR. Eu não lembro agora a sigla, depois eu coloco em inglês aqui, mas o DDR basicamente é isso, ele duplica a largura de banda e é muitas vezes o motivo de que você olha a RAM em algum lugar lá e você acha, nossa, minha RAM tem uma frequência de 1000 e na verdade ela tem 2000, porque é o double e aí às vezes confunde porque em alguns lugares dobram, outros não. Enfim, não quero confundir você aqui nisso ainda. Vamos lá, a questão de geração é muito simples, existem algumas gerações de memória RAM do DDR, né, até o original. Hoje em dia a gente tem até o 5, DDR5, e você não vai conseguir trocar. Se sua placa-mãe aceita DDR4, você vai colocar DDR4 ali. Se ela aceita DDR5, DDR5 e pronto. Não pode colocar DDR4 no 5, 5 no 4, isso não funciona. Então isso vai depender da sua placa-mãe. Hoje, o mais comum é DDR4, mas a gente já está vendo também algumas placas surgindo aí com DDR5. A cada aumento de geração aí, a gente tem mais velocidade da memória RAM, tem várias características que evoluem aí com o tempo, né? Então, cada geração são RAMs mais rápidas e melhores. A gente ainda vê muito sistema hoje com DDR3, vários notebooks antigos, tem gente que tem computador com DDR3, Xeon que aceita DDR3, então ainda rola isso aí por aí, mas o mais comum hoje é o 4 e o 5. Agora, o próximo ponto vai ser a quantidade total de RAM que você vai comprar para o seu sistema e de cada pente individual. Então, já vou até botar o próximo tópico aqui, porque eles casam muito junto. A quantidade total vai depender do pente específico e o número deles que você bota. Hoje em dia, 4 GB eu já não recomendo meio que para quase que ninguém aí. Só se você for usar o computador muito para um uso básico, uma coisa bem simplesinha, beleza, 4 dá. 8 GB é mais para aquele usuário que vai usar alguns jogos, vai usar também algum multitask, fazer algumas tarefas ao mesmo tempo. É um orçamento melhor, 8 GB, mas ainda não é o ideal. O ideal mesmo para jogos hoje em dia é 16 GB e em alguns casos você pode até colocar 8 mais 4, 12 GB também fica bom para algumas configurações aí, já dá para fazer várias tarefas ao mesmo tempo, jogar. E é importante mencionar que além de 16 é uma ignorância hoje em dia para jogos. Então tem até um vídeo que eu vou deixar aqui na tela que mostra de 16, 32, 64 GB em jogos e a diferença de FPS é assim nula. Então você não ganha FPS nos jogos hoje, até jogos modernos, assim, no máximo, o jogo assim com um gráfico ótimo, ter mais memória RAM do que 16 já não traz muito ganho. Apesar que alguns casos específicos, por exemplo, simuladores, trabalhos de engenharia, alguns trabalhos criativos que vão usar, por exemplo, o Premiere, o software de arquitetura, então várias coisas assim podem ser que façam sentido. Mas aí você tem que pensar também como você vai combinar para atingir essa quantidade total de memória RAM. E o mais comum mesmo é colocar 2 pentes de RAM, e eu já explico logo o porquê. Porque quando você coloca 2 pentes de RAM para trabalhar junto na mesma placa-mãe, então você pega esses 2 pentes e coloca, até coloquei uma imagem aqui embaixo, porque o ideal é você colocar eles espaçados assim, porque aí eles vão trabalhar em dual channel. Se ela tem 4 slots na placa-mãe, você coloca um, por exemplo, no segundo e um no quarto, ou então em alguns casos um no primeiro e um no terceiro aqui, porque assim elas vão trabalhar em dual channel, que é meio que dobrando a largura de banda que essa memória RAM tem para comunicar com o processador e efetivamente aumentando aí o desempenho, o FPS em jogos. Quando você tem uma placa de vídeo dedicada, aquelas placas de vídeo maiores ali, só dedicada mesmo, esse tipo de placa de vídeo vai ver um ganho aí de 2, 5% quando você usa em dual channel.
Quando você tem uma placa de vídeo integrada, os ganhos chegam aí na casa de 50% para mais. Então, quando você tem uma placa de vídeo integrada, o Dual Channel é uma necessidade. Quando você tem uma placa de vídeo dedicada, é uma coisa boa, porque já aumenta um pouco o desempenho, né? E que a gente quer desempenho a mais. Tanto para jogos, quanto para alguns outros programas também. Mas a maior preocupação de ter uma RAM otimizada é realmente, imagino que você está assistindo aqui, é mais para jogos mesmo, ou algum trabalho específico aí, algum programa, e você pode pesquisar também como ele faz o uso de memória RAM. Ou você pode também colocar 4, né? Você pode fazer isso daqui. O ideal é você ter 2, principalmente quando você está montando seu computador por questões de compatibilidade. 2 evita problema, você consegue levar numa frequência mais alta, então 2 é meio que o tanto ideal. Mas se você comprar 2 hoje, você pode ainda deixar espaço para aumentar no futuro. Ou você pode optar também por já colocar 4 de uma vez. E aí, assim, essa quantidade vai depender muito do que você planeja para frente. Mas o ideal mesmo é ter 2 pentes e eles somados levarem ao valor total de RAM que você quer ter aí no seu computador. Alguns comentários que eu esqueci de falar, essa imagem aqui, né, eu coloquei os DDRs. E aí esses DDRs da memória RAM aqui mostra como que o encaixe, né, onde está esse slotzinho aqui é diferente. Ou seja, realmente não funciona, viu, gente? Não tente nem colocar uma memória RAM que não é da geração para a placa-mãe, porque senão ela nem entra lá, entendeu? Nem compatibilidade, ela não encaixa. Uma outra coisa que a gente vai ver na hora que a gente está montando o sistema, isso já é um tópico um pouco mais avançado, então não se preocupe se você não, né, quiser muito acompanhar essa parte agora, ou se nem quiser preocupar com isso. É a questão de ranks, né? Quantos ranks que a memória RAM ela vai atuar. Eu nem vou explicar muito essa questão de rank, porque eu acho que é um tópico mais avançado, mas é basicamente o dobro também da largura de banda, mas isso nem sempre vai te dar um desempenho maior, e você pode combinar também, por exemplo, 4 pentes de memória RAM single rank aqui no sistema, e aí o sistema vai funcionar como dual rank também, então tem essa opção. Mas isso eu não vou entrar em muito detalhe, a maioria de pentes que você compra individuais aqui são single rank, e quando você combina 2 single ranks dessa forma aqui, ele continua single rank. Então eu vou marcar essa opção como a mais comum. Aí, uma outra coisa que você tem que se preocupar é a frequência da memória RAM. E a frequência é basicamente ciclos por segundo. Quanto maior a frequência, mais rápida é a sua memória RAM. E isso é especialmente importante para a placa de vídeo integrada, também vai dar um desempenho muito maior. Mas sempre que você conseguir subir essa frequência aqui, mais desempenho você vai ter. E aí você tem que ver o limite que o seu processador e a sua placa-mãe vão aceitar de frequência para comprar uma memória que chega nesse limite. Muitas vezes, quando você compra uma memória RAM, ela vai estar rodando aqui nesse valor. E aí, para você aumentar a frequência dela, você tem que ir na BIOS, que eu até coloquei uma imagem aqui, e ativar um perfil que é, por exemplo, o XMP, que é o Extreme Memory Profile, que já vem gravado na memória RAM, que permite ela aumentar essas frequências para operar mais rápido e de uma forma assim mais segura, porque esse perfil já é programado, então ele vai ajustar outros tempos da memória RAM para ela conseguir rodar mais rápido e te dar mais desempenho. Hoje em dia é muito comum a gente comprar RAM de 3.200, 3.600 MHz para o nosso sistema, DDR4, isso daqui principalmente. Então assim, eu vou só colocar aqui, mas existem vários tipos de frequência, você tem que olhar a frequência máxima que o seu processador aceita e a placa-mãe também. E é bom, se você quiser operar uma memória RAM mais rápido, que ela aceite aqui o XMP. E a maioria mesmo que eu conheço RAM para, assim, essas RAMs mais para computador gamer, né, entre aspas, assim, elas vão aceitar esse perfil XMP. Mas se também não aceitar, não tem problema nenhum você rodar a frequência na velocidade base dela ali também. No próximo vídeo eu vou explicar um pouco mais essa questão de frequência, quantidade, como você deve escolher isso em um pouco mais detalhe, porque nesse eu tô falando mais geral, mas não vai dar para entrar aqui como olhar isso daqui. No próximo eu falo um pouco mais disso. Outra coisa que você tem que olhar é a questão da latência e dos outros tempos até da memória RAM. Ela tem vários tempos ali que ela vai demorar para acessar a informação, os atrasos e tempos assim, e que quanto menor esses tempos, melhor, mais rápida. Ou seja, se você comprar uma RAM com frequência muito alta e o tempo muito baixo, é o melhor desempenho que você vai ter. Vários valores aqui são comuns, então eu nem vou marcar algum em específico, mas é importante também que você coloque módulos com a mesma latência para trabalhar junto. E eu já vou entrar nesse ponto aí, porque ela ajusta automaticamente, isso muda, não é a característica fixa da RAM, ela vai ter várias latências que ela funcionam. E quando você está comprando um sistema novo, o que você deve preocupar é até isso aqui, ó. Você não compra uma RAM de uma marca, uma RAM de outra, e bota ela para funcionar junto num computador. Não faça isso. Compra a RAM já em kits. Já compra ela até que vem na mesma embalagem. Isso vai te garantir a máxima compatibilidade aí entre os módulos para eles trabalharem bem em dual channel, né, que vai te dar um desempenho melhor. Então, a recomendação que eu faço aqui é que você priorize comprar a memória RAM
já em kits. E se você for fazer um upgrade depois, aumentar a memória RAM, então for comprar mais 2, tenta comprar ainda igualzinho, da mesma marca, a mesma frequência, o mesmo CL, né, que é o Cache Latency aqui, o mesmo CL, RAMs iguais. Se você não conseguir e quiser comprar de uma marca diferente, né, tiver que comprar, às vezes a marca não vende mais que você está fazendo upgrade, você ainda tenta comprar uma RAM o mais igual a tudo isso aqui que eu mostrei, principalmente, né, frequência, é tudo na verdade igual, mudando só a marca. E aí a chance de funcionar é alta também. Se você começar a misturar muito memória RAM, eu compro uma memória RAM de 2133, outra de 3200 e de marcas diferentes, coloco 3 pentes, fazendo uma farofa ali no computador, ele às vezes ainda funciona, mas para ele funcionar estável, você vai ter que baixar para o mínimo, para 2133 a 20 aqui, que vai ficar o mais lento possível, que também não vai ser muito lento para o computador não, e vai funcionar. Mas é só se você quer tirar o máximo de desempenho, você ter essa atenção de comprar memória RAM em kits para garantir ali que vai funcionar com perfeita compatibilidade e atingir essas frequências mais altas. Até vou já mencionar esse ponto aqui, que muitas vezes para atingir essas frequências mais altas, você tem que até aumentar também a tensão, né, ou voltagem que a RAM está atuando. E quando você tem um XMP na memória RAM, isso é feito automaticamente quando você já ajusta a frequência dela. Mas também muitas vezes você pode precisar aumentar isso manual, porque a RAM ela vai ser alimentada pelo computador com uma tensão de tantos volts, o padrão aí para o DDR4 hoje em dia é 1,2 volts, mas se você quiser rodá-la muito rápido, pode ser que ela não funcione com 1,2 volts, que o computador até desligue. Aí você precisa aumentar um pouco essa tensão para que a RAM funcione aí nessa configuração mais rápida. E outras coisas que você vai olhar é se a RAM tem dissipador ou não, até é mais comum hoje com dissipador, e se tem ou não RGB, que não vai te dar FPS. É uma brincadeira, né, que RGB dá FPS, mas o que o RGB vai te dar é ali aquelas cores, né, sincronia de cores às vezes, com programas e tal, que tem gente que gosta. Então o RGB é um opcional aí que vai até encarecer um pouco a memória RAM. Então a gente passou aqui por basicamente todas as especificações da RAM. Igual na latência eu disse, não é só a latência, a gente tem outros timings, né, outros tempos ali na memória RAM, que você pode olhar também, igual tá mostrando aqui, ó, 16-18, 18, 36, 1,35 volts, a frequência que ela tá, e esse AXMP aqui que foi habilitado nesse perfil para o computador rodar mais rápido. Eu só vou voltar um ponto porque eu acho que eu não deixei muito claro. Se você tem uma placa de vídeo integrada, é importante que sua RAM seja rápida e que a sua RAM roda em Dual Channel. Essas duas coisas aqui, ó, vão ser muito importantes. Então não é só a RAM ser rápida, mas rodar em Dual Channel. Eu não sei se ficou tão claro isso, mas esses dois pontos são bem importantes. E eu acho que eu falei muita coisa nessa planilha aqui, que depois eu posso até deixar para baixar na descrição. Mas o que eu queria... o último ponto. Existe lugares que vão falar, tem uma RAM para processador AMD, RAM para processador Intel. Isso, ó, deletar, porque isso basicamente não existe, é meio baboseira. Qualquer RAM funciona tanto para Intel quanto para AMD. E agora eu vou para as especificações mais importantes, só um resumo. Você olha que você está comprando uma RAM para desktop, você olha qual a geração da sua memória RAM, isso é importante, porque não vai funcionar se não for isso. Você veja também a quantidade total, porque se você tiver pouca memória RAM, vai travar o seu sistema. Então, com pouca memória RAM, você vai começar a abrir várias abas do Chrome e, bom, vai começar a travar ali, você não vai conseguir mudar de programa rápido, você vai perder desempenho em jogos, então tem que ter a RAM suficiente. A quantidade de pentes é importante para garantir o Dual Channel em alguns casos, mas também você pode começar tendo um pente e depois, né, uma estratégia para economizar, depois colocando um outro para ficar com 2. Mas se você fizer isso, preste atenção para você comprar um igual. E mesmo que você compre um igual depois, pode ser que a compatibilidade não fique tão boa. Então volta naquela minha dica e valorize comprar RAM em kits. Kits é a melhor forma de você comprar memória RAM para o seu PC. O Dual Channel, eu disse, é o mais comum, é o que você deve mirar aí para o seu computador gamer. E a frequência, quanto mais rápido, melhor, desde que seu processador suporte e também que você não vá gastar muito dinheiro na RAM. Porque tem RAMs aí que vão ser até, por exemplo, 4.600 MHz. Tá, às vezes seu processador vai suportar isso, mas o ganho que você vai ter de 3.600 para 4.600 não justifica, às vezes, o preço mais alto que você vai pagar. Esse ponto, especificamente, então, de quanto que vale a pena parar na frequência, quanto que vale a pena aqui de gigabytes, eu vou cobrir no próximo vídeo, que eu vou ensinar um métodozinho para você avaliar isso. E nesse vídeo, então, espero que a gente tenha esclarecido aí meio que tudo das memórias RAM.